Olá, gente boa! Sala de prosa. Pensa numa sustância, né? Pense uma coisa boa. Você gosta de sala de prosa, mestre? Gosto muito. E vou te dizer, viu? E tem mais gente que gosta, viu? Ó. Rodando por aí, de vez em quando eu escuto as coisas boas. E se você não gosta, é igual diz o sambista antigo: bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Não gosta de nós aqui, tá bom? Ó, sala de prosa, hoje nós vamos falar sobre esse assunto: limpar o coração das mágoas. Beleza? Fica conosco. Já ficou magoado, mestre? Já fiquei, varão. Já ficou. Já fiquei. Quem não fica, hein? Quem não fica? Varão, já fiquei tão magoado com um presbítero quando jovem que eu não conseguia pregar quando ele ia ao culto. Aquela doença dentro de minha alma. Eu falei, vou largar o pastorado, não aguento ver esse homem. Não, pensei. E é porque ele tinha me ofendido. Aliás, não, hoje, né, depois de tantos anos, ele tinha me ofendido, mas depois eu percebi que Deus estava tratando meu coração com aquela palavra dura que ele me deu. Lixa grossa, segundo Antônio Elias, né? Lixa grossa. Ô mestre, limpar o coração da mágoa, como é que a pessoa faz? Bom, não é uma obra humana, né? Não. Porque se fosse, era fácil, né? Eu chegava lá, sai, tá resolvido. É uma obra da graça de Deus em nós. E é preciso ter um coração quebrantado e humilde. Porque o grande problema da mágoa é que eu me sinto o centro de tudo, o dono do universo, e as coisas têm que girar ao meu redor. E, via de regra, eu fico magoado quando eu sou ofendido. Sou ofendido. Aí, sabe o que acontece? Você fica repetindo a ofensa para você mesmo. O cara falou uma vez e você fala para você... 1000 vezes. 1000 vezes. Foi o que aconteceu com aquele caso. Mas não podia falar isso comigo, mas não podia falar isso comigo, não podia falar isso comigo, não podia falar isso comigo. Aí eu falei, não posso. Então, um dia, lendo a Escritura, veio o meu coração. Comece a orar para servir esse irmão, para servir de coração. Varão, e eu soube que ele tinha perdido um amigo muito amado. E a primeira reação, quando a gente está ofendido, é, tá vendo? Você vê o que é bom. Bom para tosse, diz lá no sertão. Mas, varão, aquele homem estava chegando ao culto. Quando eu olhei ele, aquela pontada deu no meu coração. Mas aí você falou um dia desse sobre a terapia do abraço. Eu fui lá e abracei. Aquele homem era uns 50 anos mais velho do que eu. Não, era uns 40 anos mais velho do que eu. Eu fui lá e abracei ele. Pela primeira vez na vida, já era pastor há 1 ano naquela igreja, eu vi aquele homem chorar. E quando ele chorou, as lágrimas dele molharam, eu usava terno direto naquela época, molharam meu terno, lavaram meu coração. Glória a Deus. Glória, obra da graça. Obra da graça. Obra da graça. Acho que a segunda coisa da mágoa, eu passei uma fase difícil com uma pessoa, certa feita, longos meses, e eu procurava... Quando o negócio é difícil, é tudo longo. É longo, né? É tudo longo. Até o dia fica longo, né? Mas eu procurava pessoas, não quero conversar. Quer conversar, não quer ser seu amigo. Um dia um pastor experiente foi pregar na igreja e eu compartilhei com ele a minha dor. Ele disse, você tem que aprender a diferença entre ser humilde e ser humilhado. Você não tem que ficar atrás de uma pessoa que deliberadamente te resiste. Deixa a pessoa no canto dela. Porque talvez ela está assim porque você está... Muito atrás. Muito atrás. Aquilo curou minha alma. Amém. A pessoa também já percebeu que não fazia sentido ela estar ali me provocando, porque eu estava contornando. Resolveu o problema. Na minha alma, talvez para ele também.
Pede a Deus para Então, limpar Deus vai fazendo a obra, né? sua alma. Às vezes, mestre, é antigo, é lá da infância, é lá da adolescência, é um ex. Está machucando até hoje. É. E não falta quem chega trazendo notícia dos ex. Para abastecer a crise, né? A crise. Botar mais lenha na fogueira. Bom, Helena, então, pede ao Senhor, e nós vamos pedir ao Senhor junto com você. Agora, pastor Jeremias, tirar a mágoa do coração, a gente chama isso de perdão, não é isso? Perdão. Perdão. O perdão é terapêutico, o perdão cura. Eu já tive dores terríveis, né? Eu já contei isso para você. Os bastidores, Os viu, Zé? bastidores da alma, de perder não, de um irmão ser assassinado. E brutal. Varão, das dores que eu já passei na vida, essa foi a maior. E tem uma coisa, se você não perdoa, você adoece. Adoece feio. Adoece, inclusive, fisicamente. Fisicamente. E eu tomei uma decisão no dia que eu recebi a notícia. Você tomou uma decisão. Decisão, que para mim, perdão, eu falei há poucos dias para uma pessoa, eu achei tão curioso isso. Eu chego num congresso, varão, isso me marcou para pregar. E a pessoa me introduziu, me fez sentar do lado, numa igreja, não é congresso, numa igreja, sentar do lado de um casal. Quando eu sentei, o marido aqui, a esposa aqui, eu aqui. O maridão cruzou a mão lá e pegou na minha mão assim e falou, Deus te mandou sentar aqui hoje. Ó. Por quê? É que eu não consigo perdoar minha mulher. Eu não consigo perdoar minha esposa. Ela do lado. Do lado. E aí rasgou o coração o que estava acontecendo. E eu disse para ele, meu filho, perdoar não é emoção, não é sentimento, perdoar é atitude. Então, primeiro, eu estou sentindo vontade de te perdoar. Não é essa. Eu decido perdoar, eu resolvo perdoar. Esse é o caminho. Esse é o caminho. E no dia que meu irmão foi assassinado, a dor foi tão grande, Jeremias, que eu perdi a voz, para você ter uma ideia. Como se fosse um soco na boca do meu estômago. Meu naquele Deus. momento eu disse, eu resolvo perdoar. Resolvo perdoar. E não disse isso de boca para fora e nem entendendo que eu tinha capacidade. Amém, um ato de fé. que Deus dá. E Deus me libertou Amém. da mágoa. Ô, gente boa, toma uma decisão agora aí. Quem que veio na sua cabeça aí? Toma uma decisão aí diante do Senhor. Pede a Ele força, fé, uma porção de fé, Senhor, para esse momento. Varão, estive na África do Sul em março. Encontrei com um casal maravilhoso das Filipinas. A história é pública, está no YouTube. Dr. Tanchi, Peter Tanchi é pastor de uma igreja lá de mais de 40 mil membros, um empresário conhecidíssimo. E ele foi pregar num congresso sobre família, quando voltou, polícia ao redor da casa dele. 7 homens tinham violentado a menina dele de 14 anos. 7 homens, sangue, os filhos amarrados. Veio ao hospital, tudo isso que foi tomado conta. Depois, quando voltou todo mundo para casa, ele reuniu a família e disse, nós só temos um caminho. Perdoar esses homens para não viver escravo a vida inteira. Reuniu a família e orou pela família e disse, nós vamos perseverar na oração diante do Senhor, dizendo que eles estão perdoados. Eles vieram a Curitiba alguns anos atrás e eu tive a oportunidade de almoçar junto com Claudinha, com essa família. Mas agora na África do Sul, estava ela com o marido e os filhos, eles me reconheceram. E hoje ela é uma das mulheres que mais ajudam mulheres violentadas e abusadas na Ásia. Glória a Jesus. O pior da história dela, por causa do perdão, virou seu ministério mais forte. Deus transforma tragédias em triunfo. Deus transforma tragédias em triunfo. E nós ouvimos agora o testemunho que estava pregando pastor discipulando pastor, lá em Itajaí, essa semana passada, e o pastor da igreja, o pastor Júnior, foi público também,
contando a história dele, pastor, de como a histórico da família era de pais com alcoolismo, o avô alcoolista, o pai alcoolista. Pastor Júnior. Pastor Júnior. Itajaí. É. Uma igreja grande, deve ser a maior igreja da cidade. E ele viveu debaixo de escravidão. O pai não dava um abraço, o pai era violento, o pai era rude. E ele cresceu assim até os 14 anos, ele quase não falava, complexado, destruído. Aí veio a conversão. Hoje, todas as áreas que ele sofreu, ou de abuso, ou de opressão, a igreja reverteu o quadro. A igreja hoje cuida de mulheres abandonadas, a igreja cuida hoje de jovens com problema de dependência química, a igreja cuida das pessoas necessitadas, porque não tinha comida na mesa, porque o pai gastava com bebida. A igreja hoje é uma referência na cidade de obra social e de obra de socorro ao necessitado. E a igreja explodiu em crescimento. Amém. E agora ele escreveu um livro, Café com Deus Pai, devocional. Oh, que beleza. Que é o livro mais vendido no Brasil nessas últimas semanas. O livro já vendeu mais de 500 mil cópias. Café com Deus Pai. Café com Deus Pai. Então, esse Deus é o nosso Deus, é o Deus que pega uma situação de tragédia, diz, meu Deus, não tem saída, e Deus dá saída, Deus dá restauração, e Deus instrumentaliza aquilo para ser um ministério. E Deus restaura o coração. Restaura o coração. Ô, gente boa, nós vamos orar, pedir ao Senhor. A palavra de Deus diz assim, perto está o Senhor daqueles que o invocam. A distância que você que está aí tão ferido está do Senhor Jesus é uma oração de todo o coração. Pede a Ele. Leve a Cristo as suas mágoas e peça a Ele para trocar essas mágoas por gozo, paz e prazer na vida. Vamos orar, mestre? Posso orar. Deus amado, Tu conheces, Senhor, a situação de cada pessoa que está agora nos assistindo. As lutas, as dores, os dramas, as feridas. O que nós pedimos é que Tu dês graça para que haja a disposição, a decisão de perdoar, de ser perdoado, de perdoar-se, de receber o Teu perdão. Senhor Deus. E eu te peço, Deus, que não apenas Tu cures as feridas, mas que Tu uses essas cicatrizes agora Amém, como Senhor. instrumento terapêutico na vida de milhares, de milhões de pessoas. A Tua palavra diz que Tu és o Deus e Pai de toda consolação. Amém. A Tua palavra diz que Tu és o Deus que nos consola em toda a nossa angústia para sermos instrumentos de consolação na vida de outras pessoas que estiverem passando pelas mesmas situações. Então, Deus, manifesta o Teu poder e Tua graça. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente boa, eu tenho certeza que esse Sala de Prosa lhe fez bem. Amém? Aleluia. Divulgue, compartilhe. Ore por nós. Ore pela LPC. Luz para o Caminho. Uma agência missionária maravilhosa, menino. Entra aí, ó, www.lpc.org.br. Lá debaixo da direção do mestre pelo qual você deve orar. Amém. Amém? E estamos lá. 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Uma bênção na cidade. Um instrumento nas mãos de Deus para a evangelização do Brasil e do mundo. Ô, Vale a gente pena boa, você conhecer. vai a Belo Horizonte, vai a 8ª, hein? Você que é de Belo Horizonte nunca foi lá? O que é isso, menino? 8ª Igreja. Deus te abençoe e te guarde. Seja bem-vindo. Um abraço, gente boa. Gente. Tchau, tchau. A paz.